Amém. Que prazer estar aqui, né? Igreja praticamente lotada. É uma honra muito grande estar aqui nessa igreja. Eu amo muito essa igreja. Temos orado e sonhado por algumas coisas aí que estamos conversando agora e queremos que até a virada do ano já estejam funcionando e quem sabe já sejam notícia de vitória, né? Amém? Um abraço de toda a igreja de Blumenau para vocês. A gente está feliz. A igreja assim que a gente tem hoje, talvez a maior afinidade, além das igrejas que são bem pertinho assim. Então a gente se sente um já com vocês aqui. Recebam um abraço de todos os pastores de lá, de todos os membros de lá. Amém. Vamos à palavra então, né? Só a Deus glória, só-lhe a Deus glória. É somente para Ele mesmo que deve ser a glória. Esse é o quinto pilar da fé evangélica que resultou das 95 teses de Lutero, né? Ele fez 95 teses e depois foi se desenvolvendo aquele fogo novo, um avivamento naquela época e resultou nesses 5 pilares, e como eu vou chamar de quinto porque é o último, né, a ser ministrado. Podia ter sido o primeiro, não sei se a ordem tem tanta importância quanto o valor do pilar, né? Mas só a Deus glória é esse quinto pilar que nós vamos ver. Veja só o que a Escritura fala em Isaías 43, 7. Eu vou pedir para você me acompanhar um pouquinho na Bíblia assim, e a gente vai dando umas voltas. Isaías 43, 7 diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Né? Quem é que foi criado por Deus? Quem é resultado da glória de Deus, da criação de Deus? Sou eu, né? Eu lembro de um menino que chegou para a mamãe e disse assim: mamãe, da onde a gente veio? Ela disse assim: como assim? A gente nasceu nessa cidade e tal. Eu disse: não, mãe, da onde a gente veio? Ela disse assim: olha, Deus criou Adão e Eva, e depois nós fomos sendo gerados, e até que nós nascemos. Mas o papai falou que não era assim. Ele disse que o homem veio do macaco. Aí ela respondeu: olha, filho, uma coisa é a família da tua mãe e outra coisa é a família do teu pai. Então, muitas vezes as pessoas não são criadas por Deus, então elas não são para a glória de Deus. Mas veja, tem muita gente nesse mundo que não crê que foi criado por Deus. Mas no dia que eles encontrarem Cristo, por causa da nossa pregação para eles vão ser recriados em Cristo. Aí eles vão se encaixar nesse versículo também. E eles vão ser criados para a glória de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Aliás, se cada um de nós não estivesse em Cristo aqui, que é uma das solas que você estudou nessa série, nós não seríamos para a glória de Deus. Quem não está em Cristo não vive para a glória de Deus. Só quem está em Cristo. Também tem em Romanos capítulo 11, versículo 36, eu quero que você me acompanhe. Romanos 11, versículo 36, diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É o que eu estava falando, é totalmente bíblico. Você acabou de ver que a Bíblia diz, com as palavras da RA, né? Eu li esse versículo na RA, diz assim: porque dele e por meio dele. Se não for através de Jesus, nós não podemos glorificar a Deus. Eu gosto de uma frase, é um poema americano de um autor que não me lembro o nome agora, mas muito citada pelo apóstolo Melvin Uber, pai do pastor Abe. Ele diz assim: nós temos uma vida só
e logo ela passará. Só o que tivermos feito em Cristo permanecerá. Então, amados, se você quer estar na glória de Deus e viver a glória de Deus, você tem que ser criado por Ele e você tem que viver por Ele e por meio dEle. Isso parece normal, né? Mas vamos ver como era mais ou menos isso no tempo do Lutero. Naquela época, a igreja, que não existia outra senão uma única igreja, eu não quero falar mal da igreja, mas era a realidade da época, porque Lutero fez uma reforma, chamada Reforma, porque a igreja que existia naquela época, que era a igreja que veio dos apóstolos, depois dos apóstolos veio os pais da igreja, depois dos pais da igreja vieram muitos homens de Deus, mas lá pelo ano 300 entrou o Estado misturado com a igreja, e dali para frente a política entrou na igreja, e os homens de Deus já ficaram meio de lado, e os políticos religiosos começaram a tomar conta, até que a igreja ficou politizada e afastada da palavra, da Escritura, que você também viu essa semana aí, nessas semanas. Então ela se desviou da Escritura. Por que reforma? Porque antes de Lutero, a igreja chegou a um ponto de estar em deforma. Ela ficou deformada. Então ela precisou ser reformada. Reformar é colocar de novo na forma. Não foi só Lutero o único homem a tentar fazer isso, mas ele foi o que conseguiu. Mas olha só, naquela época a igreja começou nessa deformação da igreja, da fé cristã, a igreja chegou ao ponto de colocar um título de Deus na terra para o Papa. Como consequência disso, eles começaram a dar nome a santos e santificaram homens. Veja, quem aqui é santo? Você não é santo ainda? Jesus já entrou na sua vida, irmão? Então você é santo. A Bíblia diz aos santos que estão em Roma, aos santos que estão na cidade de Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Curitiba, na rua da Vital, não me lembro o número, aos santos, você é santo. Mas naquela época a igreja começou a dar santidade só para algumas pessoas e começou a dar glória para esses homens. Era feito culto para esses homens. Ainda hoje se faz culto a determinados santos e faz-se romaria, e isso está espalhado por toda a terra. No Brasil, 12 de outubro, se faz romaria à Mãe de Deus. Um título que deram a Maria e que ela não tem. Esses dias eu vi que o pastor Cláudio Duarte, ele falou isso, né, que ele foi convidado a ministrar numa igreja católica, e ele ministrou, mas na hora da ministração ele disse: eu só quero dizer uma coisa para vocês, Maria não era a mãe de Deus, ela era a mãe de Jesus. Aí um padre ficou revoltado com a declaração dele e gravou um vídeo explicando quem era Maria, como ela era a mãe de Jesus, e eu nunca vi uma explicação tão clara de como Maria não era mãe de Deus, ela era mãe de Jesus, como aquele padre deu. Mas no final ele conseguiu torcer e dizer que ela era mãe de Deus. Daí eu fiquei assim, bom, ele pregou a verdade naquele dia e ele mostrou que ela era mãe de Jesus, que era Deus, mas que se sujeitou a nascer homem através dela, né? Então, mas essa idolatria que foi se formando naquela época deu ao Papa a reverência de que ele era um Deus na terra. A glória estava sendo dada a homens. A glória de Deus estava sendo repartida com homens. Deus não poderia ficar satisfeito com isso. E ele sempre tinha homens que o buscavam, que queriam. John Huss, 100 anos antes de Lutero, estava na mesma vibe, estava lá querendo restaurar a igreja. Ele não era contra a igreja, ele não era contra padres, ele não era, nós também não somos. Mas vamos e venhamos, nós temos que retornar para a Escritura. E ele fez várias declarações, entre elas ele disse que depois de 100 anos apareceria um que ninguém poderia matar. Deus ouviu essa profecia, ou melhor, eu creio que Deus fez ele profetizar um plano de Deus, mais 100 anos.
E Lutero veio e começou essa grande revolução espiritual. Quando se estava na presença do Papa e se fizesse alguma coisa, ele podia decidir a vida e a morte da pessoa. Os cardeais definiam, os bispos definiam, eles queimavam, julgavam e queimavam pessoas em fogueiras naquela época, porque eles estavam na posição de deuses. E quem não desse a eles a honra devida estava com problemas. Lembrando que a nossa submissão a Deus, amados, é uma matéria muito importante de autoridade cristã. A nossa submissão a Deus é absoluta, mas a nossa obediência aos homens é relativa. Olha o que diz Êxodo 20, do 3 até o 6. Êxodo 20, do 3 até o 6. Nós vamos ler aqui. Nós vamos ler uma parte dos 10 mandamentos. O Êxodo 20, do 3 ao 6, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem de anjos, nem de Deus, nem de estrela, nem de planeta, nem de coisa alguma nos céus, nem embaixo na terra, quer dizer, nem de minhoca, nem de bicho qualquer, nem de osso achado, nem de ouro, que é metal precioso que foi achado, não fará nada disso, não serve, nem de demônio que vive lá no subsolo. Não te encurvarás, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante deles, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não podemos dispensar a honra, o reconhecimento do feito de homens, mas a glória é só a Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós não podemos dar glória a homem algum, porque ele está destituído da glória, ele está destituído de glória, ele está caído, prostrado, escravo. Romanos 5:12 diz: concluindo, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi dada como legado a todos os seres humanos. Portanto, todos pecaram. Foi assim que se ensinou naquela época, no Antigo Testamento. Jeremias 9:23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio, nem o homem que se pensa sábio deve se gloriar no seu feito. Né? Eu estava vendo, numa praça que a gente visitou, lá no Bosque Alemão, tinha uma capela, uma igreja que foi transferida para lá, e tinha a glória ao homem que fez a capela sair da rua onde ela estava e reconstruiu ela. Lá estava uma placa dando assim uma honra para aquele homem, né? Mas diz aqui: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha só, nós estamos vendo a Deus só a glória. O Salmo 4, versículo 2 diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Eu não sei se você tem percebido que nós temos vivido num tempo agora, amados, preocupante, porque os homens estão realmente apaixonados pela mentira. Tudo isso que você está vendo, museu, arte, tem vários tipos de arte, né? Eu lembro que eu também fiz muita arte quando era pequeno, mas não arte para ir para museu, arte para levar varada depois, né? Porque era um arteiro, não um artista, né?
Mas hoje a gente vê muitos arteiros por aí, e eles estão sempre fazendo de tudo para, assim, cuspir no nome de Deus, para desonrar a Deus de todas as formas. E se você for observar o capítulo 1 de Romanos, você vai ver que Deus já desprezou tais homens e entregou eles ao desprezo, para que eles se desonrassem mesmo. Por isso se desonram homem com homem, mulher com mulher, está lá na Escritura, é o preço do não dar glória a Deus. A Bíblia diz que um certo Herodes, que ficou muito irritado com Deus, ele até foi responsável pela morte de Tiago. Depois ele foi comido de bicho, e a Bíblia diz que ele foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Você pode estar sendo comido pelo bicho, se você não aprender a dar glória a Deus. Ele pode estar comendo tuas finanças, pode estar comendo tua saúde, ele pode estar comendo a tua família, ele pode estar devorando tudo que você tem, se você não souber direcionar a glória somente a Deus. Ensinava também a devoção às autoridades, adoração e cultos aos santos, a Maria, dando a ela todo o título, que eu já falei, a mãe de Deus, porém a glória seja dada somente a Deus. Olha Isaías 42:8, ele diz assim: eu, o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. É preocupante isso, muito preocupante. Em Êxodo diz: não faça a imagem de coisa nenhuma, de nenhum tipo. Ah, mas é um anjinho. Não, mas não faça. Principalmente se você fizer como alguns fazem e depois vão lá adorar aquilo. Algumas vezes eu ouvi dizer assim: não, mas nós não adoramos. Tem adoração sim, tem culto, tem oferta, tem toda uma negociação de adoração, de devoção aos santos. E isso é pecado. Não se deve fazer. Eu lembro que um dia eu estava ministrando uma senhora justamente nessa parte da Maria, essa explicação de que ela não era mãe de Deus, e ela já era uma senhora italiana, lá na nossa região tem muito italiano, e ela entendeu o que eu preguei, o que eu ensinei para ela naquela noite na casa dela. E ela leu na Bíblia, e ela foi lendo aquelas coisas, e ela foi compreendendo, e a Bíblia diz, que a gente cabe pregar, e o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e ela entendeu que não podia Maria ser a mãe de Deus, porque a Maria tinha nascido naquela época, há mais ou menos 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos atrás. Como ela poderia ser a mãe de Deus, se Deus criou tudo lá no universo tão passado? Quando ela entendeu isso, ela olhou para mim e disse: mas eu vou pegar esse padre. Ela estava revoltada, porque de repente caiu o entendimento dela sobre essas verdades. E amados, a gente nunca quer ofender as pessoas, longe de mim ofender qualquer pessoa da fé católica. Mas a palavra de Deus também não ofende ninguém. Ela ilumina o nosso entendimento. Se eu me posicionar contra a palavra de Deus, eu me posiciono contra Deus, que enviou sua palavra. E se eu me posiciono contra Deus, não é Deus que está me maltratando, ou me ferindo, ou dizendo coisas que me magoam. Sou eu que estou rejeitando Ele e dizendo para Ele: você não serve para ser meu Deus. Então a gente tem que acordar para isso, e quando você estiver falando de Jesus ou de Deus para alguém, você tem que estar firme. A glória só pertence a Deus, não pertence a mais ninguém. Amém? Como é no nosso tempo? No tempo de Lutero foi assim, mas e no nosso tempo, como está sendo? Amados, nos nossos dias estamos vendo coisas, uma crise espiritual muito parecida, aspectos diferentes, mas muito parecida. Eu tenho ficado apavorado com o que eu vejo na igreja de Jesus hoje. Eu lembro que estávamos indo para um lugar onde ia ter uma campanha evangelística, e eu nem sabia que um determinado cantor famoso viria para lá.
E eu e minha esposa passando, demos carona para umas pessoas, umas 2 irmãs da igreja, para elas irem com a gente. Naquela época eu era líder de jovem numa outra denominação. E elas entraram no nosso carro e a conversa das 2 irmãs atrás assim: meu, o Júnior vai estar lá, eu não podia perder isso por nada. Meu Deus, quando a minha prima falou que ele estaria lá, ela começou a falar assim, eu comecei a pensar assim, ela não está indo lá por causa de Jesus, ela não está indo lá porque a palavra vai ser pregada, ela não está indo lá porque Deus vai se manifestar com salvação, com cura numa campanha evangelística, ela está indo lá para adorar o Júnior. A nossa idolatria não é mais aquele santo de imagem assim, mas tem casas que você visita, jovens, e às vezes nem são tão jovens. E quando você chega em determinados lugares, você vê muita idolatria no lugar. Você vê o pôster do cantor famoso que ele adora. Para mim, esse cara é Deus, eu já ouvi até isso, é Deus na terra, é Deus do céu e esse cara na terra. Famoso pregador fulano de tal, e na internet eu só escuto ele. Ele é melhor do que o meu pastor da minha igreja local, porque ele é poderoso, ele é the power, ele tem cada pregação, e eu estou adorando a ele. Amado, cuidado com quem você está adorando. E cuidado com quem você está deixando alimentar o teu coração também. Cantores e pregadores evangélicos hoje são ídolos de muitas igrejas. Não idolatre o pregador, ele é só um canal. Sem mim, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Às vezes você diz assim, mas Deus está acontecem milagres lá, pastor. Deus não está fazendo milagre por causa daquela pessoa. Deus está fazendo milagre por causa daquelas que foram lá, por causa de Jesus. Há muitos pregadores que pensam que, porque acontecem sinais ainda no ministério deles, Deus está avalizando a falta de caráter deles. Deus não está avalizando a falta de caráter, mas Deus está chegando na vida de pessoas através deles, por causa daquelas pessoas que precisam de Jesus. Jesus usa até a mula pecadora, famosa, da televisão, do YouTube, da internet. Mas é pela misericórdia dele, por aqueles que estão perdidos. Ele não está avalizando, ele nunca vai avalizar pecados, nem de pastores famosos, e nem de pastores não famosos. Há uma falta de entendimento muito grande quanto à autoridade e idolatria. Pastores são autoridades instituídas por Deus em áreas, mas eles não são deuses. Eles não devem ser honrados. Não tem a minha foto. Aliás, se pôr para espantar algumas moscas em alguns lugares, você pode usar. Mas eu quero te dizer uma coisa, nunca busque uma foto de alguém famoso para você ter na tua casa, como isso é idolatria. Tem gente idolatrando programas, apps. Eles ocupam mais tempo da sua vida do que Deus. E tudo que se coloca no lugar de Deus na sua vida é ídolo. Eu não sei quantos de vocês podem dizer, eu não tenho tempo de orar, mas se você deixasse de visitar determinado app, você teria tempo para Deus. E eu vou te dizer uma coisa, não vai te fazer falta. Não faz falta. Não faz falta. Ontem aqui, o Tiago fez uma pergunta, um desafio para nós no final da nossa conversa sobre escatologia aqui. E ele disse, se fosse confirmado de que o teu celular, o teu smartphone,
está te tirando da presença de Deus e que está sendo usado pelo diabo para te manipular, e você tivesse que tomar uma decisão entre Deus e o teu celular, você conseguiria viver sem o teu celular? Deus seja louvado, teve um amém pelo menos. Você parou para pensar? Eu não consigo viver sem o meu celular. Não, você consegue viver sim. Você não pode viver sem Jesus. Não se glorifica a Deus pelo que Ele é nos dias de hoje. Se glorifica a Deus se Ele nos der as bênçãos que nós queremos. Se tu não fizer, não venho mais no culto. Se tu não fizer, também não vou ser líder de grupo. Se tu não fizer, também não vou obedecer. E ele está pensando que Deus é o turco da lanchonete da esquina. Ele está barganhando com Deus. Isso não é dar glória a Deus. Se você quer dar glória a Deus, você não pode tratar Deus como teu igual. E eu quero te dizer uma coisa: se Deus não te der alguma coisa que você deseja muito, você ama muito, e você até pode usar aquele versículo assim: agrada-te do Senhor, espera nele, e Ele te dará os desejos do teu coração. Senhor, está escrito aqui que tu darias os desejos do coração. Eu quero que você lembre a primeira parte do versículo que diz: agrada-te do Senhor e espera nele. Se você está pedindo alguma coisa que confronta Deus, você não está se agradando de Deus na sua vida. E isso não é glorificar a Deus. A glória de Deus é diferente. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu lembro que um dia eu estava acidentado, todo quebrado no hospital. O médico teve que botar um biombo para eu e a minha esposa não nos vermos, porque eu olhava para ela e eu ficava deprimido, porque o acidente foi muito feio para ela. E ela olhava para mim, ele separou a gente. Mas no meio de tudo aquilo, eu disse: Senhor, eu quero te adorar. Porque não é porque eu estou quebrado aqui, porque fiz uma manobra errada no trânsito, porque eu me acidentei, que tu deixou de ser o Deus da minha vida. Eu quero te adorar, Senhor, porque ainda estou aqui, porque estou vivo, porque ainda tenho chance de consertar muitas coisas erradas da minha vida. Obrigado pela oportunidade. Tu permanece, Deus, a glória é toda de Deus. Amém? Por que só a Deus glória? Só para a gente ir passando a régua. Porque somente Ele é Deus. Não há outro. Eu gosto de um versículo que diz assim: eu sou o Senhor Deus, e além de mim não há outro, porque não há outra rocha que eu conheça. Ele está falando dele mesmo. Ele disse assim: pode procurar que você não vai achar ninguém semelhante a mim. A glória é dele, porque Ele é Deus. Salmo 90, versículo 2 diz assim: antes que nascessem os montes, ou tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Davi sabia adorar, hein? É maravilhoso. Ai, Moisés sabia adorar. Eu gosto dos filhos de Coré, eles sabiam adorar. Salmos, irmão, ore salmos. Você vai ver a glória de Deus sendo dada a Ele o tempo todo. Deus deve ser o centro em nossas vidas. Não vivemos para nós mesmos, e sim para o seu propósito eterno. Segundo ponto que eu escrevi aqui: porque Ele nos criou para louvor da sua glória. A glória tem que ser para Ele, porque eu fui criado para glorificá-lo. Você sabia que você foi criado para glorificar a Deus? Fala para a pessoa que está aí do seu lado: você foi criado para glorificar a Deus. Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É dele, eu sou dele.
Até o ateu é dele. Se eu não creio que ele existe, mas você é dele, você vai ter que passar pela frente dele. Não adianta. Isaías 43:7 diz assim: todo aquele que é chamado pelo meu nome, que criei para minha glória, a quem formei e fiz. Eu fui criado para glorificá-lo. Sabe, nós estávamos adorando aqui, o Senhor estava falando um monte de coisas comigo. Falando coisas comigo, de tudo. E de repente, como é o nome da tua filha? A Bruna passou na minha frente, adorando a Deus. E ela fazia uma referência assim, dançando, junto com as outras crianças. Dando a glória a Deus. E eu fiquei olhando para aquilo e disse: Senhor, eu não sei te adorar, Senhor. Com a pureza que ela te adora. 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim seja, comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amado, eu vou aproveitar aqui porque eu estou nessa vibe agora de comida saudável. Mas você sabia que muitas vezes eu estava comendo e eu não estava glorificando a Deus com o que eu estava comendo ou da forma que eu estava comendo? Muitas vezes eu bebi na minha vida, né? E às vezes bebi até o que não devia, e daí ali nem preciso comentar que não estava glorificando a Deus. Mas muitas vezes eu estava bebendo exageradamente coisas que era só para tomar um pouquinho, porque ia fazer mal, e eu não estava glorificando a Deus, porque eu estava como um glutão, como um beberrão. Beberrão não é só o cara que bebe álcool, você pode ser um beberrão de Coca-Cola, irmão. Meu vizinho disse: eu não vejo problema nenhum na Coca-Cola, eu já tomo quase 40 anos, não sou viciado. Só que aqui diz assim: ou fazendo qualquer outra coisa. Teus pensamentos têm glorificado a Deus? Tuas palavras? Hoje eu recebi um áudio do crente no trânsito. Eu quase morri de rir. Seu cego de Jericó, não está vendo eu aqui, seu cego Bartimeu? Que a tua mãe vai tomar no tanque de Betesda. Você está glorificando a Deus com as tuas palavras? Fazei tudo. Esse versículo, amados, eu queria que você achasse na tua Bíblia e pintasse ele, porque ele parece ser tão simples, mas ele pode ser um segredo de vitória de adorador de Deus. 1 Coríntios 10:31. Na versão da RA diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seja dirigir, dirija para a glória de Deus. Seja conversar, converse para a glória de Deus. É trabalhar, trabalhe para a glória de Deus. É fazer uma segunda lua de mel com a sua esposa, é para a glória de Deus. É educar o seu filho, é para a glória de Deus. É ir para a universidade, é dar aula, onde você estiver, o que se for fazer, é para a glória de Deus. Os 5 pilares são, né? Só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura, só a Bíblia, né? E só a Deus glória. Queria te convidar a desenvolver a sua salvação com temor e tremor sobre esses pilares. Os reformadores e nós, pastores e outros homens da história, se você quiser, você é capaz de aprontar defeitos nossos. Ou do Lutero, você pode achar defeito em Lutero. Você pode achar defeito nesses John Wesley, você pode achar defeitos em Finley, você pode achar defeitos nesses homens. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que você ache defeito em Lutero, esses 5 pilares, eles são realmente base de uma vida que glorifica a Deus. É um desafio. Você aceita esse desafio?
Você quer hoje fazer comigo uma oração comprometendo a sua vida na presença de Deus? Tem que ser um compromisso. Quando nós cantamos aqui, eu fui vendo e foi ministrado aqui, eu fui comparando o tempo daquela ministração com aquele homem que foi entrando, guiado pelo anjo do Senhor no rio. E ele caminhou 1000 côvados. Mas, apesar de uma caminhada de comprometimento, o compromisso dele era muito raso. O convite que eu quero fazer é para você não parar nas águas pelos artelhos, não é parar nela nos joelhos, nem nos lombos, mas chegar num ponto em que o rio te tenha, em que o rio te domine, em que você possa orar e dizer: Deus, eu e o rio somos um só. Agora eu posso viver para a tua glória, porque eu sou um só com o rio da vida. Se você aceita esse compromisso, gostaria que você ficasse de pé. Quero orar com você. Eu não sei se você sente de vir aqui à frente. Eu não quero fazer aquele convite assim, porque eu sei que vai sair todo mundo do lugar. Não quero que você saia lá de cima só para fazer essa oração. Mas eu gostaria muito que você colocasse a mão no seu coração e que você orasse comigo. Eu quero que você repita. Eu vou orar bem compassadamente, porque eu quero que você preste atenção no que você vai falar, no que você está ouvindo, e você só repita se você concordar. Mas diga comigo assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi o que o teu servo falou, mas o teu Espírito tem testificado no meu coração qual a tua perfeita, agradável vontade. Senhor, eu quero viver nessa tua perfeita e agradável vontade. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero que o teu nome seja honrado nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, no que eu como, no que eu dou de presente, da forma que eu falo, da forma que eu honro as pessoas. Eu quero, Senhor, que a minha vida seja um testemunho de que Tu és Deus e que Tu estás vivo e que Tu me amas. Tu me chamaste para Te representar nesta terra. Usa-me para abençoar, para levar a vida a muitas pessoas, para ressuscitar os mortos dos delitos e dos pecados, para uma vida espiritual santa de um adorador, de um servo que glorifica a Deus, porque só a Deus seja a glória. Que a minha vida seja uma declaração pública de que só a Deus é a glória. Usa-me para glorificar-te, para te honrar, para te adorar, para manifestar o teu grande amor. E apesar de toda a tua glória, tu te importas com cada ser humano,
mesmo que ele esteja afundado no pecado, a tua glória pode transformá-lo num filho de Deus, como fizeste comigo. Portanto, usa-me, Senhor, para manifestar a glória salvadora a todas as pessoas, desde Curitiba até os confins da terra. Por onde me levares, eu possa manifestar o teu amor, e ao teu nome da glória todo louvor eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Louve a Deus. Pastor Adilson, pastor, é contigo.